Ora, então, boa tarde a todos. O meu nome é Célia Soares e vou tentar falar-vos um bocadinho daquilo que são os nossos desafios na preservação da arte digital, naquilo que para nós é importante, que é a perspectiva de longo prazo. Aproveitar para começar por agradecer mais uma vez a oportunidade do sempre para podermos partilhar um pouco estes nossas experiências académicas e que andam sempre à volta de fazermos investigação e tentarmos obter alguns resultados daquilo que para nós é importante. E então, minha participação aqui neste evento passa essencialmente por falar um bocadinho mais de uma componente mais técnica. É fácil de perceber isso porque, como há pouco a Emília teve a oportunidade de partilhar, nós temos todas formações distintas e a minha área é mais a engenharia informática e, portanto, tenho uma componente mais pensada para os bits e para os bytes do que propriamente para a componente artística. O que de alguma forma pode ser bom ou mau, pode ser interpretado de maneira diferente, dependendo daquilo que nós queremos. Então, interessa começar primeiro por tentar perceber porque é que é importante falarmos um bocadinho de preservação destas obras que para nós são muito importantes. Essencialmente porque aquelas que nós estamos aqui a tentar retratar ou que nós estamos de alguma forma a tentar compreender são aquelas que são utilizadas com aquele conceito de time-based media, que no fundo são aquelas que são criadas através de algumas práticas e materiais variáveis que nós vamos podendo utilizar e que vão recorrer a tecnologias para as pôr em prática. E, portanto, isso é o que traz aqui a principal diferença ou diferenciação entre este tipo de preservação e aquela que nós vemos tradicionalmente nos museus. Porque nos museus sempre se fez preservação, sempre tentamos preservar todas as obras de arte expostas, mas na realidade aquilo que pretendíamos preservar estava mais limitado do ponto de vista de materiais propriamente do que agora com esta questão das tecnologias. Ora, fazendo esta introdução e reforçando aqui aquilo que é o nosso intuito nesta apresentação, aquilo que eu vou falar vai ser dividido aqui em quatro principais áreas. Eu vou falar um bocadinho daquilo que será a preservação digital, no sentido de fazer uma breve contextualização, percebermos um bocadinho quais são as origens e que definições é que existem associadas aqui a este conceito. Falar um bocadinho de algumas estratégias de preservação digital. Existem inúmeras estratégias para a preservação digital, existe quase que uma espécie de manual para a preservação digital, onde são apresentadas estas técnicas e estratégias que nós podemos pôr em prática. Depois falar um bocadinho daquilo que eu entendo como a conservação, como no fundo uma preparação para a mudança, que no fundo acaba por ser isso, e fazer algumas considerações gerais, no final tentando fazer um apanhado daquilo que nós vamos aqui ver nesta apresentação. Ora, então, o que é que nos interessa particularmente abordar aqui nesta questão de falarmos da preservação digital? Ora, tal como eu comecei por dizer, o termo associado à preservação digital foi abordado pela primeira vez já em 1964, portanto é relativamente antigo e, portanto, já nessa altura se falava na possibilidade de nós preservarmos aquilo que seria o objeto digital. Muitas vezes associado àquilo que vinha a acontecer nos arquivos, em que começamos talvez por tentar guardar fecheiros de texto, que seria talvez o mais importante na altura, porque também se apelarmos à nossa memória, não é assim há tanto tempo que nós temos a possibilidade, por exemplo, de colocar imagens na internet. Nós é que já só nos lembramos da internet como ela existe hoje em dia, e, portanto já imaginamos só com coisas a mexer, com cores, com imagens, com vídeos, com áudio, mas ela quando surgiu não era nada disto. E, portanto, como ela só funcionava em modo texto, da mesma forma também reservávamos espaço para guardar as nossas coisas em formatos ou sistemas que na altura era aquilo que existia e que nos permitiam fazer então essa recolha de informação. Então, aquilo que nós dizemos é que esta preservação digital vai deixar de estar centrada naquilo que nós consideramos as ações imediatas, que é eu salvaguardar que aquele fecheiro está a funcionar, que não é danificado por ninguém, portanto, naquela perspectiva de garantir a fiabilidade da obra naquele instante, mas tão importante ou mais importante do que isso é eu conseguir garantir que daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 500 anos, alguém vai poder ter acesso àquela informação. E isso, nesta perspectiva, muitas vezes nós vamos apelar àquilo que já se faz nos arquivos digitais, no sentido de arquivos associados muitas vezes às bibliotecas, que são quem é mais capaz de guardar e gerir a informação,
que sempre foram eles os precursores deste tipo de tecnologias, e nós vamos, no fundo, inspirando nesse conhecimento que já vem dessa altura e tentando aportar aqui alguns conhecimentos para as nossas realidades. Então, aquilo que nos interessa não é só garantir que nós vamos manter os suportes informacionais. Nós estamos a falar exclusivamente de garantir que eu guardo o vídeo, como aqueles que a Ingela teve a oportunidade de mostrar há pouco do Henrique. Não é só a capacidade que nós temos de guardar aquele vídeo num CD, num DVD, naquilo que seja, e que fique nesse CD ou nesse DVD, mas é nós pensarmos que daqui a 20 anos, será que aquele formato em que nós guardamos, aquele MP4, vai ser lido em algum formato, em algum computador? Vamos ter que guardar um computador destes que existem agora para daqui a 50 anos podermos ligar e funcionar? Se nós apelarmos mais uma vez à nossa memória, quando nós éramos bem mais pequenos, nós utilizávamos aquela tecnologia de jogar nos computadores que tínhamos lá em casa, os Spectrum tradicionais, em que nós jogávamos uns jogos fantásticos, maravilhosos, que agora ninguém gosta desses jogos, até porque eles demoravam muito tempo a carregar e agora nós queremos que tudo seja instantâneo. Mas eu, por exemplo, tenho um Spectrum lá em casa, mas não consigo jogar nenhum jogo. Por uma questão simples, é que o gravador que eu tinha avariou e, portanto, o meu computador está operacional, mas só uma coisa simples, que é um gravador com uma cassete, que é algo que hoje em dia não existe. Podemos comprar no OLX, é um facto, mas já é um artefacto quase de museu, uma peça de museu. Esse suporte impede-nos, no fundo, de aceder à obra. E é isso que nós não queremos que aconteça, ou seja, queremos manter a capacidade de aceder às obras, independentemente do suporte ou da mídia onde eles estão guardados ou sobre a qual estamos a trabalhar. Então, aquilo que nós dizemos do ponto de vista da preservação digital é que, no fundo, nós queremos ter a capacidade de manter a integridade e acessibilidade da informação digital por longo prazo. E isso é o mais importante para nós. Nós sermos capazes de garantir que aquela obra que nós temos em nossa posse neste momento, nós temos algumas obras, como a Anília teve a oportunidade de dizer, do Henrique Silva, que é um espólio importantíssimo, não só a nível do nosso observatório, como a nível nacional e até mesmo a nível mundial, pela importância que ele tem e pela relevância que ele tem, e aquilo que nós queremos é garantir que essas obras não são perdidas porque continuam a ser acessíveis. Então, esta preservação desta integridade e da acessibilidade não se vai limitar apenas a garantirmos a proteção da informação, ou seja, que ninguém a vai estragar, mas simultaneamente que vai ser acedida, que esse é o nosso principal foco, é garantir que o nosso sistema computacional vai permitir a leitura ao longo dos tempos. Então, há várias associações que vão, de alguma forma, trabalhando aqui esta temática da preservação digital, e nós dizemos, aqui a AIEM diz-nos que a capacidade de manter documentos digitais e arquivos acessíveis por períodos de tempo que ultrapassem os avanços tecnológicos, sem os afetar por alteração ou perda de legibilidade. E, no fundo, isso seria o ideal, ou seja, eu estou a ter um novo sistema operativo, estou a ter uma nova forma de aceder à informação e aquilo que eu tinha há 10 anos, ou há 20 anos, ou há 50 anos, eu quero que se mantenha legível nesses novos sistemas. E, mais uma vez, também há quem diga que é um processo distribuído, que envolve o planeamento, a atribuição de recursos e aplicação de métodos e tecnologias para assegurar que a informação digital de valor contínuo permaneça acessível e utilizável. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos do ponto de vista da preservação digital tem aqui esta combinação entre conseguir manter a obra e a sua acessibilidade, e, portanto, garantir que a obra vai ser acessível por todos. Ora, isso então leva-nos àquilo que são algumas das estratégias de preservação digital. E então, essas estratégias estão definidas nestes 14 pontos que aparecem aqui, são 14 pontos importantes para nós podermos, de alguma forma, pensar como é que nós podemos fazer a preservação digital. Todos eles são métodos que nós podemos combinar ou podemos utilizar individualmente. Na realidade, do meu ponto de vista, a combinação de alguns deles é a principal vantagem para este tipo de funcionamento, até porque grande parte deles tem vantagens e desvantagens. Aliás, todos eles têm vantagens e desvantagens. Ora, começando pela preservação tecnológica, depois fazendo aquilo que nós chamamos de refrescamento, que é basicamente voltar a produzir a obra numa outra linguagem, fazer a emulação, que é guardar dentro de um determinado formato para podermos utilizar e por aí fora. Eu vou passar em pormenor cada um deles e explicar principalmente quais são as suas vantagens para nós percebermos para que é que elas servem em concreto. Então, começando pela preservação tecnológica, aquilo que nos interessa, ou aquilo que seria
mais importante nós percebermos como vantagem neste tipo de estratégia para a preservação passa essencialmente pela capacidade que nós temos de manter a funcionalidade e a interface do objeto original. E isso muitas vezes é uma coisa que não acontece. Há bocadinho, quando nós estávamos a ver aqueles exemplos que a Emília nos estava aqui a mostrar, há algumas coisas que acabam por ser perdidas, nomeadamente o facto daqueles vídeos, quando foram exibidos pela primeira vez, terem sido exibidos provavelmente numa televisão dos anos 70, que são aquelas televisões que nós agora já não temos lá em casa, nem queremos, e nem mesmo às vezes nos museus achamos piada. Mas, no fundo, a obra em si, quando foi criada, tinha um propósito de se funcionar naquele equipamento. E só dessa forma é que nós a podemos enquadrar. Portanto, a obra por si só teria aquela componente completa. Não só o vídeo propriamente que tinha sido feito pelo artista, mas a forma como ele estava a ser exposto, estava a ser partilhado, que também teria de alguma forma, essa visualização limitada. Ora, esta preservação tecnológica vai-nos permitir também retardar aquilo que nós chamamos o tempo de obsolescência. Porquê? Porque, no fundo, aquilo que nós vamos tentar é garantir que o nosso equipamento que dá suporte àquela obra vá ficar vivo durante mais tempo. E quando nós conseguimos garantir isso, vamos também minimizar o tempo que temos depois para desenvolver aquilo que queiramos para dar resposta então ao nosso projeto. Então, como dá para perceber, nós temos aqui do lado das vantagens 3 vantagens e do lado das desvantagens temos ali pelo menos 5 desvantagens. Isto não é uma lista exaustiva, mas são aquelas que nós vamos aqui de alguma forma destacar. Então, vou só destacar uma que a maior parte das vezes aniquila qualquer projeto, que é o custo elevado. Ou seja, nós mantermos este tipo de tecnologia por muito tempo requer custos de manutenção elevados, porque estamos a falar de várias equipas a fazer manutenção, nós estamos a falar exclusivamente da obra, mas estamos a falar dos equipamentos eletrónicos, de tudo aquilo que obriga para essa manutenção. Ora, quando nós falamos de refrescamento, que é mais uma das técnicas que nós temos para a preservação digital, aquilo que nós estamos a dizer é, ok, nós temos uma obra, então o que é que nós fazemos? Fazemos essa mesma obra num novo suporte. Então, no fundo, aquilo que nós estamos a dizer é que a mudamos de suporte para que ela fique viva durante mais tempo, porque o suporte é mais recente, portanto, estamos a garantir que aquela obra vai passando em diferentes suportes e, de alguma forma, vamos garantindo que ela existe durante mais tempo. O que é que acontece como desvantagem, ou principal desvantagem? É que não vai garantir que nós vamos conseguir ter a acessibilidade à obra, ou seja, não vamos garantir que vamos permanentemente aceder à obra porque nós não vamos combater aquele problema da obsolescência do software e que ele pode efetivamente degenerar e deixar de funcionar. Ora, isto passando para a próxima técnica, que será a emulação, e na emulação o que é que nós fazemos? Nós criamos um ambiente fechado, onde colocamos aquela obra a funcionar. Nós, muitas vezes na internet, se procurarmos por emuladores de determinados sistemas, vamos encontrar, e muitas vezes é aquilo que nos permite matar saudades de algumas das coisas mais antigas, é visualizar o funcionamento num emulador, porque no fundo está-nos a levar a um passado e a permitir-nos visualizar aquela informação naquele espaço temporal fechado, devidamente controlado. Qual é a desvantagem para esse tipo de coisas? É que obriga ao desenvolvimento do emulador e, portanto, há sempre um trabalho de desenvolvimento que tem que ser um trabalho técnico para criar esse ambiente controlado onde nós vamos, de alguma forma, poder pôr o nosso projeto em funcionamento. O que significa que estamos, no fundo, a criar aqui uma dificuldade, temos que ter utilizadores conhecedores do software para podermos pôr a nossa aplicação em funcionamento. Ora, passando para mais uma das técnicas que nós temos, e que talvez uma das mais simples de utilizar, que é garantir que existe uma atualização de versões. E quando é que isso funciona muito bem? Quando o nosso autor nos vai disponibilizando as novas versões da sua própria obra. O que significa que isso seria o ideal para nós, portanto ele vai-nos sempre atualizando a informação e, portanto, o que nós vamos garantindo é que aquela obra está sempre permanentemente a ser atualizada. O que é que acontece? É que, no fundo, do ponto de vista de desvantagens, nós vamos ter aqui a desvantagem de a nossa obra passar a ser uma obra mais ou menos volátil, porque, no fundo, ela deixa de ser a obra inicial e passa a ser um conjunto de versões que estão a ser desenvolvidas. Isto depois leva-nos àquela velha questão se a versão é a mesma obra ou se já é uma outra obra, mas isso já é uma questão mais filosófica, que nesta fase era um bom abordar. Vou passar essa fase à frente.
Ora, do ponto de vista técnico, aquilo que para nós da área da engenharia de software seria ideal é que quando nós pensamos numa obra digital, pensássemos na utilização de standards. Ou seja, no fundo, aquilo que nós estaríamos a dizer era que uma pessoa como o Henrique Silva, como já apresentou aqui há pouco, passasse a utilizar standards no desenvolvimento das suas aplicações, das suas obras de arte. Nós estávamos pura e simplesmente a limitá-lo, ou seja, estávamos a dar regras e a obrigá-lo a funcionar da forma que nós queremos, mas por outro lado, aquilo que nos garantia era que nós teríamos a possibilidade de migrar a informação que ele nos está a passar, utilizando o standard, que é um protocolo de comunicação, que de alguma forma garante que toda a gente utiliza a mesma forma de comunicar. Ao fazermos isso, estaríamos a garantir que existia aqui, de alguma forma, não existiam limites. Por outro lado, estaríamos a limitar nós, o autor, que de alguma forma também não é interessante. O que é que pode muitas vezes melhorar ou também permitir a preservação digital? É basicamente terminarmos com a obra. E dizer isto assim desta forma parece um bocado absurdo, porque no fundo se eu migrar uma obra para um suporte analógico, eu acabo com ela no suporte digital, mas ficou com a cópia. Isso funciona em alguns tipos de formatos, ou seja, se eu tiver uma animação não, um fecheiro de NetArt ou videoart também não, mas um fecheiro que me vá gerar uma imagem, por exemplo. Se eu imprimir essa imagem, aquilo que vai acontecer é que eu vou ter uma representação dessa imagem. Em papel, é um facto, pode ser noutro tipo de impressão, mas não deixa de ser uma representação dessa imagem. A grande desvantagem é que deixa de ter o suporte digital dessa obra, mas, portanto, para alguns dos tipos de objetos digitais não deixa de ser um método que pode ser tido em conta, até porque muitas vezes o custo de manter a obra digital acaba por não ser aceitável e, portanto, muitas vezes chega-nos ter uma representação da obra que aconteceu. Depois temos ainda a possibilidade de fazer a conversão para formatos concorrentes, que no fundo aquilo que nós precisamos é de manter a compatibilidade com a versão atual, ou seja, é garantir que o vídeo que foi criado há 10 anos continua a ser utilizado no mesmo sistema operativo ou no sistema operativo mais recente e de alguma forma mantemos essa capacidade de converter para novos formatos, que foi no fundo aquilo que nós fizemos com as obras do Henrique, ou seja, pegamos em formatos de bobina e fomos melhorando o seu formato, melhorando no sentido de tornando mais legível para nós, não que estejamos a melhorar a obra por si só, mas estamos a torná-la mais legível para podermos partilhar com o mundo, que será esse o nosso objetivo. Depois temos aquilo que muitas vezes acontece mais, que nós chamamos de migração a pedido, e isso acontece muito nos museus e cada vez acontece mais. Nós temos, neste momento, a grande parte dos museus começou a perceber que as obras que vai adquirindo deixam de ser só quadros e esculturas e também têm um componente digital, o que de alguma forma nos obriga a criar departamentos para fazer a manutenção e a gestão destas obras. E aquilo que muitas vezes tem que acontecer é nós fazermos a migração dessa obra a pedido para que ela fique funcional noutro sistema e temos que garanti-lo dessa forma. Uma outra técnica que nós temos para fazer a preservação digital passa por nós criarmos aquilo que nós chamamos de identificadores permanentes. Isto é uma técnica mais utilizada quando estamos a falar de obras de arte que se refugiam na internet e, portanto, aquilo que nós vamos conseguir é garantir que há aqui uma interoperabilidade entre as coleções, porque, no fundo, vamos manter endereços que são únicos e permanentes e que nos vão permitir aceder à informação de forma permanente. E este permanente acaba aqui por ter, assim, um permanente entre aspas, porque é um permanente enquanto a internet funcionar no sistema que nós conhecemos agora. E, portanto, nós estamos a assumir que a internet vai ser assim e que este permanente é um permanente. Portanto, convém chamar sempre aqui a atenção para este tipo de coisas. Ora, do ponto de vista de elementos, o que é que nós podemos falar mais? Podemos falar daquilo que será aquilo que nós consideramos a migração distribuída, que no fundo estamos a falar daquilo que nos vai permitir pôr a mesma obra dividida em diferentes espaços ou diferentes serviços. Isso tem uma desvantagem, é que nos vai obrigar a fazer uma manutenção mais alargada, mas tem a vantagem de nós podermos aqui garantir que a obra vai estar disseminada e mais facilmente acessível. Quanto ao encapsulamento, tem a ver com nós podermos pegar na obra e garantir que todo o suporte vai ser fechado dentro de uma determinada forma e com isso vamos fechá-lo nesta nossa divisão. E só nos faltam mais 2 tópicos rápidos, um deles arqueologia digital, tem a ver com
a possibilidade de nós recuperarmos os suportes que já estão obsoletos ou danificados. Isto tem a desvantagem de nem sempre ser possível e, portanto, uma das coisas que nós devemos prevenir é que isto não tenha que acontecer e, portanto, antes do suporte ficar obsoleto, nós devemos tentar utilizar uma das outras técnicas, por isso é que eu dizia que para nós preservarmos precisamos da combinação das técnicas e não escolher uma, precisamos aqui de uma combinação completa. Depois temos aqui uma técnica que é assim uma coisa meio estranha, que é um processo ainda em investigação, mas que de alguma forma nos permite fazer uma criação de preservação que, do meu ponto de vista, seria ideal, que no fundo é nós criarmos uma tecnologia independente da plataforma do hardware e do software, mas isto não é um estudo experimental e, portanto, é ideal, mas como ainda não existe, não se pode usar, portanto, é mais ou menos isso. E, finalmente, a questão dos metadados de preservação, que é a única coisa que nos vão garantir é que nós temos informação. No fundo, também é aquilo que a Emília mostrou há bocadinho, que passa um bocadinho pela nossa ficha técnica, que vai dar um contexto, vai contextualizar uma determinada obra e aquilo que vai garantir é essa preservação. Não vai preservar o próprio objeto, mas vai preservar o conhecimento do objeto, que em último caso também pode ser uma forma de nós podermos aproveitar. Pronto, com aquilo que vimos até agora, passamos assim em forma mais ou menos rápida e ritmo acelerado os métodos de preservação, mas no fundo aquilo que nos interessa é pensarmos na conservação como um objeto de gestão de mudança. E nesse sentido, o que é que nos interessa aqui pensar? É que nós pretendemos com isto manter tudo o que é a relação das obras de arte com tudo aquilo que é a passagem dessa obra ao longo do tempo, que é no fundo construir uma espécie de narrativa que envolve a obra digital. Aquilo que nós pretendemos é mantê-las no seu suporte original, mas sempre com aquele constrangimento que acontece, que é, muitas vezes temos necessidade de adaptar o seu suporte. No fundo, aquilo que já dizia há bocadinho e que nos pode aqui ainda remeter para aquele exercício filosófico do paradoxo de Plutarco, que provavelmente já muitos ouviram falar, que tem a ver com o facto do navio estar atracado, alguns no porto em Atenas, é um navio que se estava a degradar e estavam a tentar mantê-lo de uma questão histórica lá atracado no porto. Então o que é que foram fazendo? Foram reparando as partes do navio. Portanto, foram substituindo uma tábua, foram substituindo outra e a dada altura já não existia nenhuma tábua que fosse original naquele barco. Então a pergunta que se coloca é, o barco ainda era o mesmo? E aqui com a preservação das obras digitais acontece um bocadinho isso. Com tantas coisas que nós vamos fazendo, será que a obra inicial ainda é a obra que nós estamos neste momento a preservar ou já estamos a criar uma nova obra só pelo facto de estarmos a preservar? E isso é talvez o maior paradigma que nós temos aqui para dar resposta, é que efetivamente não há uma resposta para isso. Porque muitas vezes aquilo que nós temos que fazer, a transformação que temos que fazer a uma determinada obra para garantir que acedemos, deixa de ser uma obra, ou pelo menos a obra inicial como nós a víamos. No fundo é isto que eu digo aqui, até que ponto a obra é a mesma, se o software deixa de ser o mesmo, se o suporte é substituído, ou seja, se tudo é substituído, aquela obra se calhar já não é aquela que o autor pensou para nós e provavelmente será outra coisa qualquer. Então, para nós, do nosso ponto de vista de grupo de trabalho, o que é que nos interessa é separar o conceito do artefacto, a existência histórica do próprio artefacto e o próprio objeto digital, ou seja, nós vamos separar estas três grandes componentes e que no fundo vai nos permitir pensar na obra de arte, na própria obra e na história que envolve no seu processo, desde o momento em que é criada até o momento em que nós estamos a conseguir mantê-la. E, portanto, chamar-se a atenção que, neste momento, uma das coisas mais importantes também é quando nós falamos de preservação deste tipo de artefacto, já não estamos a falar de alguém que seja capaz de fazer tudo. Já estamos a falar de uma equipa multidisciplinar e que tem que cobrir aqui várias vertentes distintas. E pronto, desta forma, cheguei ao fim da minha apresentação, cumprindo quase o time, que é como quem diz, exagerei um bocadinho, e pronto, mais uma vez agradecer então a oportunidade.